E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje eu vou reagir à evolução do Urs Kalecinski, ao shape dele quando ele estava na Classic Physique e como ficou o shape agora que ele é Open Bodybuilding após a sua vitória no Itália Pro, contrariando muitas expectativas, inclusive a minha, calou a minha boca, inclusive, após que calou a sua também. Então fica ligado porque esse vídeo é imperdível. Antes de mais nada, então já deixa o like, ativa o sininho das notificações, clica no botão Hype Up, que isso me ajuda pra caramba também. E se você está precisando de suplementação de ótima qualidade, dá uma passadinha no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou no site da Probiótica com o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados. Vamos ao que interessa. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o pessoal do Brasil Bodybuilding News e também do Body Pro GXR, né? Dois perfis aí do Instagram que compartilharam essas fotos, fizeram essas montagens comparando o shape do Urs quando ele era um Classic Physique, que é a foto da esquerda, que ele tá com o cabelo platinado, parecendo uma cacatua, né? Brincadeiras, tá? Tô zoando. E na foto da direita é a versão Open Bodybuilding, tudo bem? E eu vou fazer algumas observações baseado no meu conhecimento, na minha opinião e também de acordo com alguns pontos de vista de outros influenciadores entendidos do assunto também, que eu concordei, que eu quero colocar alguns pontinhos a mais. Então fica ligado que esse vídeo vai ser bem legal de reagir, tudo bem? E olha aí, nessa expansão de frente, mostrando que o Urs conseguiu botar um volume bacana, mesmo que ainda não seja um shape digno de Mr. Olympia. Até lá ele tem que trabalhar muito ainda, mas já foi o suficiente, na minha opinião, de que para mostrar que ele tem potencial. E sabe o que eu acho engraçado, cara? Por que muitos atletas, quando estão numa categoria, não vencem suas categorias? Na minha opinião, é porque muitas vezes tem muito atleta que está competindo na categoria errada. Às vezes o cara tem que puxar tanto freio de mão, botar tanto pé no freio, a ponto de travar as rodas, digamos assim, né? Fazendo um paralelo com o mundo automobilístico, que ele acaba sacrificando totalmente o shape dele, porque é tanta depressão que tem que fazer para se encaixar dentro do peso limite, que acaba matando o shape. Mas na Open não tem essa preocupação com limite de peso. Se o cara quiser chegar lá com 250 quilos, ele chega. Brincadeira, estou exagerando, sim, eu exagero. Mas dificilmente vai ver isso, mas às vezes já tivemos casos de atletas que chegou lá com 150, por aí vai. Mostrando que muitas vezes é só o cara soltar o freio de mão que o cara entra na categoria certa e vence. Eu já vi isso diversas vezes na minha experiência como personal, dentro das salas também, de atletas que eu já conheci, estava competindo numa Men's Physique e só levava nabo. Mudou para uma Classic Physique e ganhou tudo até dizer chega, porque estava na categoria errada, né? É o que mais acontece, às vezes o cara tenta uma Classic Physique para tentar hypar, só leva nabo, aí vai para Open, deslancha, ganha tudo. É o caso do Urs. E, sabe, eu fiquei até curioso, cara, para ver como que seria um shape do Ramon versão Open Bodybuilder. Eu queria tanto, mas tanto um dia que o Ramon fizesse essa mesma experiência de, nem que seja uma vez na vida, ir para uma Open Bodybuilding. Ia ser muito legal, porque às vezes eu vejo, acompanho, pelo que eu acompanho, às vezes eu vejo que o Ramon tem até um pouco dessa dificuldade de bater peso, às vezes o pessoal pega no pé dele, tem que amarrar o shape, mas a hora que ele soltar o freio de mão, não tiver essa preocupação com peso, limite de peso, o cara deslancha. Eu queria muito que o Ramon também fizesse essa experiência, nem que seja uma vez na vida, não sei qual que é a sua opinião, se você concorda comigo, coloca aí nos comentários também, eu também quero, ou não, enfim, fica à vontade. A segunda pose é o side chest, o peitoral de lado, muito legal de ver também, botou volume sem perder qualidade, muito bacana. Aliás, tá muito bom esse side chest, hein? Olha o peitoral, olha a inserção no peito aqui no externo, no meio, como tá fibrando. Você vê o peito esquerdo, o peito apontado para fora, mostra isso. Deltoide, parece que dobrou de tamanho, bíceps e tríceps também dobraram de tamanho, muito legal.
abdômen sem perder detalhamento. Aliás, esse abdômen na Open, na foto da direita, tá até mais detalhado, parece que até apareceu até mais os gomos, a fundura dos gomos, né, o detalhamento do que na foto da esquerda, na Classic Physique. Até o volume das coxas também, sem perder detalhamento, e o posterior de coxas também deu uma saltadinha legal, também é muito legal ver esse volume do posterior de coxas, isquiotibiais, né? O pessoal geralmente chama de femoral apenas, né? Mas eu acho meio vago, né? É legal especificar posterior de coxas ou isquiotibiais. Bacana, glúteo também, dando na fibradinha, bacana. E até as panturrilhas, né, ficaram num volume bacana, até os sólios, né, que é essa parte inferior das panturrilhas, ganharam um volume bacana, né, parece que a panturrilha vai lá no calcanhar, coisa que não acontecia na Classic Physique, a foto da esquerda, né, parecia que a panturrilha termina de cima ali, mas ali até os sólios, ele melhorou. Sólios, né, para quem não sabe, é o músculo da parte inferior das panturrilhas, você tem o gastrocnêmio, que é a parte maior, o batatão, digamos assim, né? Não gosto muito desse termo, mas só para você entender, para quem é leigo, tranquilo. E os sólios, que é essa parte inferior, mais lateralizada das panturrilhas. Dá um aspecto muito bacana quando ele preenche bem as panturrilhas. Melhorou demais o shape dele. E agora nessa terceira foto, como eu havia prometido, vou falar desse ponto fraco, desse problemão que apareceu aí, é justamente as costas, né? Parece que para Open as costas ficou em casa, não ficou legal. Na Classic Physique ainda apareceu um detalhamento do latíssimo, do trapézio, mas as costas não veio para Open, as costas dele ficou na Classic Physique. Exageros à parte, brincadeiras à parte, né? Mas vai deixando seus comentários, mais uma vez eu peço sua ajuda, se inscreve, deixa o like, mas enfim, retomando. O resto tá bem legal, volumizou bem nas coxas, o posterior de coxas tá com bom detalhamento também, gostei, como eu tinha falado das panturrilhas, né, dá pra ver o detalhamento das panturrilhas, como que parece que as panturrilhas vão até lá embaixo, desenvolveu até, além dos sólios, além do gastrocnêmio, também os sólios, e na Classic Physique parecia que a panturrilha terminava no meio da perna, mas na Open os sólios também vieram, que eu gostei muito. O único problema é justamente essas costas. Eu espero que para essa competição que ele vai fazer esse fim de semana na Alemanha, né, competindo em casa ainda, né, para quem não sabe, o Urs é alemão, e até mesmo para o Mr. Olympia ele vai trazer um shape melhor, eu creio, porque para o Mr. Olympia a história é diferente, né? Esse shape aí para o Mr. Olympia eu não pegaria nem top 10 na minha opinião, sinceramente. Não sei a sua, coloca aí nos comentários, mais uma vez, fica à vontade, tudo bem? Mas é isso, apesar que a face tóraca lombar apareceu, né, deu um detalhamento, bem que parece que ele tá meio dando uma puxadinha, dando uma arqueadinha assim, mas sem exageros, até deu uma melhorada conforme a Classic, minha opinião, tudo bem, não sei a sua, mas detalhamento de trapézio e latíssimo do dorso realmente ficou em casa, não ficou legal, o resto ficou ok, mas as costas é realmente um grande problema para o Urs resolver para as próximas competições. E eu vou estar aqui para acompanhar e vou trazer esses detalhes para você. Então fica ligado, você que é da maromba, você que gosta de bodybuilding, vamos assistir juntos, beleza? Mais uma vez falando, o Urs me surpreendeu demais positivamente, porque eu acreditava que se na Classic Physique ele tinha dificuldade de trazer volume, imagina na Open. Um comentário, digamos, inocente, digamos, né? Mas que mostrou por que acontece, né? Por que ele chegou lá com shape bacana na Open e ele tinha dificuldade de botar volume? Porque muitas vezes ele tem que puxar tanto freio de mão e botar tanto pé no freio, no volume, para conseguir bater o peso, que acaba matando o shape dele, acaba sacrificando a qualidade do shape dele e acaba, digamos, catabolizando. Mas na hora que ele solta o freio de mão, estoura tudo, né? Aí vai, deslancha. Como eu já falei no começo do vídeo, tem muito atleta que não ganha competição nenhuma porque muitas vezes está na categoria errada. É o que mais tem, cara. Tem muito atleta que compete na categoria errada e não sabe por que perde. Então, cara, se você tem
você faz parte, você que compete, faz parte de uma categoria com limite de peso e tem dificuldade de bater peso, tenta enveredar uma categoria mais pesada. Eu te garanto que isso pode te ajudar demais. Às vezes isso é sinal de que você está na categoria errada, meu caro atleta, meu caro bodybuilder, minha cara bodybuilder também, né? Mulherada, acontece muitas coisas também. Então, na Open você não tem essa preocupação de bater peso, solta o freio de mão e bora, né? Na Classic não, você tem que tomar um certo cuidado, dependendo da sua altura, tem que tomar um certo cuidado e às vezes esse controle acaba matando o shape. Inclusive isso acontece com o Ramon. Às vezes eu vejo que ele tem certa dificuldade de bater o peso, tem que matar um pouco o shape. Por isso que eu falo, Ramon, nem que seja uma vez na vida, Ramon, tenta uma vezinha na Open Bodybuilding, cara, ia ser tão legal te ver na Open. Nem que seja uma vez na vida, Ramon. Nem que seja uma vez na vida, vai ser bem legal te ver na Open, cara. Eu acho que o Ramon tinha que fazer isso aí também. Foi uma evolução milagrosa do Urs Kalecinski, fazendo jus ao seu apelido Urso Milagroso, né? Porque é assim que tá no Instagram do Urs, né? Miracle Beer, assim que ele se autodenomina. Então, eu gostei demais, estou ansioso para ver como que vai ser a participação dele no Germany Pro e também no Mr. Olympia. Quem sabe ele traga um shape mais bacana ainda nessas próximas competições. Mas é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas observações sinceras da participação do Urs Kalecinski, a.k.a. The Miracle Bear, na Open Bodybuilding. Eu gostei demais, não sei qual que é a sua opinião, queria ver a sua opinião aqui nos comentários. Escreve tudo que você pensa aí, beleza? Se você tá empolgado, que nem eu, para ver como é que ele vai se apresentar no Germany Pro ou no Mr. Olympia no final do ano, como que ele vai estar com o shape dele. Mas é claro que até lá ele vai ter que melhorar muito ainda, porque isso aí não pega nem 10, nem pega nem top 10 no Mr. Olympia. Enfim, gostou do vídeo? Me segue no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá uma hypada para me ajudar mais ainda também. E lembre-se, tá precisando de suplementação de ótima qualidade, com desconto bacana. Se você tá meio apertado de grana, te dou 2 presentes. Primeiro, no site da Max Titânio, cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou no site da Probiótica, o cupom é EUPROPErsonalFábio para ter 15% de desconto. Melhor ainda, não é mesmo? Ficou confuso, ficou na dúvida? Os links estão nas descrições, nos comentários fixados. Bacana? Não esquece de assistir o vídeo que estiver aparecendo no final da tela ou a playlist para você continuar se divertindo, se entretendo e se enveredando pelo mundo do bodybuilding, da musculação, do fitness. Aquele abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.